Deuteronômio capítulo 4, e como nós vimos no capítulo anterior, você sabe que Moisés já sabe o seu final e ele sabe que não vai entrar em Canaã. Então ele se vê diante de um problema aqui. Ele sabe que está diante de uma geração que vai entrar na terra prometida, vai estar em lugares onde ele não poderá acompanhar e que ele não estará lá para corrigi-los. Ele sabe que não vai ter mais a presença dele para aconselhar, para dizer não faça isso, não faça aquilo, mas ele sabia que poderia deixar duas coisas, a palavra e a memória. E você sabe que Deuteronômio é justamente isso, o livro das recordações, das memórias, das repetições, das lembranças. Então Moisés começa dizendo no verso 1 do capítulo 4, ouve Israel os estatutos e os juízos que eu vos ensino. E depois ele faz uma advertência no verso 2. Não acrescente palavra e nem diminua nada do que está escrito aqui. Moisés sabia que ele estava indo embora. Os seus dias já estavam contados, mas a palavra permaneceria. E aqui está a primeira lição desse capítulo. Um líder realmente cumpre a sua missão quando ele consegue fazer pessoas depender do Senhor e não dele. Quando ele ensina as pessoas a permanecerem fiéis a Deus, mesmo na sua ausência. Isso serve para quem pastoreia, para quem ensina, para quem discipula e também para quem tem filhos, para nós que temos filhos. Por quê? Porque se alguém só consegue caminhar com Deus quando nós estamos por perto, talvez ainda exista uma dependência ao invés de maturidade. Nós precisamos ensinar os que estão próximos de nós ou sobre nossa responsabilidade a caminharem com Deus com as próprias pernas. Nossos filhos não nos terão ao lado deles para sempre em todas as decisões que eles forem tomar. Seu discípulo não vai poder telefonar para você antes de tomar cada escolha da própria vida. As pessoas que aprendem conosco, um dia elas precisarão entrar em lugares onde nós não poderemos estar ao lado, acompanhando ou segurando na mão. Então nós precisamos deixar dentro delas algo que continue falando quando a nossa voz não estiver presente. E foi isso que Moisés fez. No versículo de número 9, ele diz, guarda de você mesmo, guarda a tua alma e não se esqueça do que você tem visto e ouvido. E ensina isso para os seus filhos e para os filhos dos teus filhos. Olha a sequência. Você viu, você se lembrou, você viveu, agora ensine. Porque aquilo que Deus fez em uma geração, ela não pode morrer quando aquela geração morrer também. Os filhos talvez não tivessem visto tudo o que os seus pais viram, não viram muitos milagres, muitos prodígios, mas eles conheciam o Deus que os pais deles conheceram. Por isso que a nossa missão continua sendo a mesma. Precisamos contar para os nossos filhos, para os nossos netos, o porquê que nós cremos em Deus. Contar porque determinados princípios se tornaram inegociáveis dentro da nossa casa. Contar das orações que Deus respondeu, contar dos livramentos que Deus nos deu e também dos erros que cometemos, das decisões que tomamos e das consequências que nós não gostaríamos de ter experimentado. Mas tem cicatrizes que podem se transformar em sabedoria para a próxima geração. Não obrigue, e nós não podemos obrigar os nossos filhos a aprender pela dor aquilo que nós já poderíamos ter ensinado pela nossa própria experiência. Talvez você diga que não tenha essas memórias. Talvez você não tenha, de fato, um histórico de antepassados que viveram em fidelidade a Deus. Talvez você não tenha crescido em um lar cristão, não tenha crescido ouvindo histórias de oração dentro da sua casa. Talvez seus pais não tenham lhe ensinado a amar a palavra de Deus. Os seus avós não lhe deixaram nenhum legado espiritual. Mas você consegue começar esse ciclo. Você pode dizer, eu não aprendi sobre Deus na minha casa, mas a partir de mim vai começar algo diferente aqui, porque você tem a palavra e você tem o Espírito Santo. A palavra de Deus nos revela quem Deus é. A palavra de Deus nos ensina os seus juízos, os seus estatutos, elas nos apresentam os princípios de Deus,
registra as promessas, ela preserva para nós a memória daquilo que Deus fez no plano de redenção da humanidade. O Espírito Santo ele tem o papel de nos convencer, de nos confrontar, iluminar o nosso entendimento e de nos conduzir à verdade. Então, talvez você não tenha recebido de fato um legado espiritual, mas você pode começar um. Talvez ninguém da sua família tenha ensinado os filhos a amar a palavra de Deus, mas você pode começar. E que essa transformação comece em você. Talvez ninguém da sua casa ou da sua família tenha construído uma vida de oração, mas você pode construir. Porque o legado, ele é aquilo que recebemos e também aquilo que nós decidimos deixar para quem virá depois de nós. Moisés, então, ele continua e agora ele faz uma advertência sobre a idolatria. Ele relembra o povo sobre Horebe, lá no Êxodo 19, 20, 21, e diz algo aqui que pode até passar desapercebido na nossa leitura. Ouviste a voz das palavras, porém além da voz não viste nenhuma forma ou figura, aqui no verso de número 12. Isso é muito importante, por quê? Porque Israel ouviu Deus, mas não viu nenhuma forma sobre Deus. Porque eles não deveriam tentar transformar o Deus invisível em uma imagem que pudesse ser fabricada, carregada ou controlada. Aí talvez você pense, isso não tem nada a ver comigo porque eu não tenho nenhuma imagem de escultura ou de um Deus dentro da minha casa. Mas espere, a idolatria ela pode ser muito mais sofisticada do que isso. Israel, eles podiam fabricar as imagens. Nós podemos fabricar versões de Deus para a nossa vida. Versões de um Deus que nunca confronta as nossas escolhas, versão de um Deus que sempre concorda com a gente, de um Deus que é obrigado a responder todas as nossas orações da maneira como nós determinamos, versão de um Deus que chama de certo tudo aquilo que nós não queremos abandonar, mas que Ele precisa adaptar para acalmar o nosso coração ao invés de confrontar, versão de um Deus moldado pelas nossas próprias preferências. E quando nós fazemos isso, nós já não estamos mais subordinados ao que Deus revelou. Nós estamos tentando fazer Deus caber dentro daquilo que nós gostaríamos que Ele fosse. Isso também é idolatria. É por isso que Moisés diz, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é um Deus zeloso. Verso 24. Mas aqui a história fica um pouco mais interessante, porque Moisés começa a falar do que aconteceria se Israel se afastasse da presença do Senhor. Ele fala de idolatria, ele fala de corrupção, ele fala de dispersão e também de consequências. Ou seja, Moisés sabia que aquela geração também poderia falhar. E é justamente nesse cenário que aparece um versículo lindo, que eu até grifei aqui na minha Bíblia, porque esse versículo ele é fantástico, maravilhoso. Verso de número 29. Então, dali buscarás o Senhor. Em algumas versões diz, de lá. Buscará o Senhor teu Deus e o achará quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Verso 29. Preste atenção nessa palavra. Dali ou de lá. Dali onde? De lá aonde? Do lugar para onde a sua própria desobediência levou você. Isso não significa que o pecado não tenha consequências. O próprio capítulo acabou de dizer que tem. Mas significa dizer que o arrependimento verdadeiro ainda encontra misericórdia. Talvez alguém que esteja assistindo a esse vídeo esteja pensando que já foi longe demais, que já pecou demais, que sabia que era errado e mesmo assim fez ou continua fazendo. Depois de tudo o que fez, pode até achar que não tem mais como voltar. Mas o Espírito Santo me faz vir aqui, através desse vídeo, lembrar o seu coração hoje. Tem graça disponível ainda. A misericórdia de Deus ainda alcança os endereços dos quais a nossa própria desobediência nos levou. E Ele pode te tirar daí. O texto diz, dali buscarás ao Senhor. Dali. Não quando você conseguir consertar tudo. Não quando você conseguir apagar o seu passado.
Não quando você eliminar sozinho, com as suas próprias mãos, todas as consequências dos seus erros. Não é quando você conseguir voltar para o lugar de onde você saiu. É dali, é de lá, do lugar da queda, do lugar da vergonha, do lugar onde você finalmente reconheceu o quanto se afastou. Dali pode começar o caminho de volta. Talvez algumas consequências permaneçam de fato. Talvez algumas escolhas não possam ser desfeitas. Mas existe uma diferença enorme entre colher consequências e viver sem misericórdia. Você pode ter ido longe, mas não existe o longe demais para quem decide buscar ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. E então nós chegamos ao final desse capítulo, onde Moisés faz quase um desabafo aqui. Ele diz: pergunta agora aos seus antepassados. Em outras palavras, ele está dizendo: pesquise na história, olhe para trás, se compare, procure e veja se existe outro Deus como o Senhor. Se existe outro Deus que fez o que Deus fez. Quem tirou uma nação do meio de outra. Quem falou no meio do fogo. Quem realizou sinais, prodígios e maravilhas. Quem foi que conduziu esse povo durante 40 anos no deserto? E Moisés chega a uma conclusão e diz: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Verso de número 39. Moisés sabia que não poderia acompanhar Israel até Canaã. Então ele ensinou o povo a carregar aquilo que nenhum líder poderia substituir: a memória e a palavra. A memória daquilo que Deus fez e a palavra daquilo que Deus disse. E a aplicação desse texto é muito simples. O Espírito Santo está nos confrontando aqui e dizendo que os princípios que nós aprendemos e quais princípios que nós passaremos para as próximas gerações. Que princípios nossos filhos conhecerão porque nos viram viver. Que histórias de fidelidade eles irão poder contar através das nossas vidas. Que palavra permanecerá dentro deles quando nós não estivermos por perto para aconselhar. Se você não recebeu esse legado, não use isso como desculpa para não começar a construir o seu. Comece em você. Talvez você seja a primeira pessoa da sua família a decidir estudar a Bíblia. Talvez você seja a primeira pessoa da sua família a ter uma vida constante de oração. Você não pode escolher o legado espiritual que recebeu, mas você pode decidir qual legado espiritual você irá deixar. Apenas comece. Deuteronômio 4 nos ensina que pessoas passam, gerações passam, mas a palavra permanece eternamente. E o Senhor está nos ensinando aqui a viver de uma maneira tão diferente que quando a nossa voz não puder mais ser ouvida, a palavra de Deus que nós ensinamos continue falando dentro daqueles que vierem depois de nós. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus e até o próximo capítulo.